Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos aqui discutir um pequeno comentário aqui, tá? Gostaria de saber a opinião de vocês. Esse vídeo do Ricardo Feltrin, que é um jornalista, né? Faz muitos vídeos interessantes e ele está falando o seguinte, olha só, que a pastora Damares é um agente do PT infiltrada na direita. O que vocês acham disso? E outro ponto aqui, né? Quando a gente, por exemplo, elege alguém, as pessoas têm que entender isso. A gente vai lá e elege uma pessoa, certo? A gente tem que entender que a gente tem como avaliar a pessoa, ok? A gente não tá. Às vezes, a primeira vez a gente vota cega, né? Votou lá e ok. A pessoa foi ruim, ok. Mas você vai lá e vai votar a segunda vez, você vai votar a segunda vez, agora você tem o histórico da primeira vez. O ponto é, vocês aí, pessoal, vamos lá, todo mundo aí que gosta da Damares, eu gostaria de saber a opinião de vocês. O seguinte, vamos lá, o pessoal considera o Bolsonaro conservador. Como o Bolsonaro indicou a Damares, então faz sentido de que ela seria conservadora ou de direita, ou o que for que você queira chamar, tá? Mas o ponto é o seguinte, a gente sabe que o próprio Bolsonaro ele foi traído por várias pessoas, certo? O que significa que ele não teve, assim, uma análise muito aprofundada das pessoas, porque ele acabou escolhendo pessoas meio esquisitinhas. Tudo bem. Mas a Damares, ela foi eleita, se eu não me engano, senadora, né? O ponto é que as pessoas deveriam avaliar quando votasse. Se você vai votar numa pessoa que já é senadora, a pergunta é, e você acredita que ela é de direita? Quais projetos que realmente são de direita, que a esquerda odiaria, que a pessoa foi lá e fez um projeto de lei ou votou favorável a tal de projeto de direita? Quantos? Bom, o que eu ouço muito é que, assim, a Damares, ela é bastante pró-projetos de esquerda, certo? Muito, muito. Ela fala assim, não, a gente não pode ir tanto contra a esquerda, e a gente vê que ela é bastante favorável a diversas pautas e agendas da esquerda. Várias vezes eu olhei assim e falei assim, nossa, como é que pode uma pastora votar em tal direção? Como é que pode uma pastora aprovar determinadas leis? Como é que pode? Meu ponto de vista, tá? E aí o Ricardo Feltrin, ele colocou esse negócio e falou assim, será? Será? Só que como eu não gosto muito de política, todo mundo sabe que eu não sou chegado em política, tipo, não acho que vale a pena você ceder o seu controle para alguém de fora, que não é um patriarca de uma família e não é uma pessoa, vamos dizer assim, interessante. Então, eu sou contra a política, eu não fico olhando, né? Às vezes olha alguma coisa absurda que passa por aí, às vezes acontece aparecer alguma matéria absurda, mas pessoal aí, vocês que estão olhando a política, vivem falando para mim assim, Afonso, você não entende nada que está acontecendo no Brasil. Realmente, não entendo. Alguém aí tem essa percepção de que a Damares é um agente do PT infiltrada na direita, como está dizendo aqui o Ricardo Feltrin? Por favor, se alguém tiver essa visão, passa aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Agora eu gostaria de falar uma coisa. A gente tem que entender, né, que a maioria das pessoas aqui, inclusive eu, certo? Aprendeu pouco com os nossos antepassados, certo? Talvez as próximas gerações, a gente aprendendo, a gente passa para as próximas gerações o que a gente aprendeu. Mas o que eu percebi é que esse mundo, que tem de gente hipócrita, infiltrada, pessoas que entram num determinado assunto simplesmente para destruir o assunto, para fazer o assunto se tornar vergonhoso muitas vezes, para erodir, né, a força de dentro para fora. Eu já vi isso em vários movimentos, já vi isso, por exemplo, pessoas defendendo um modelo de estrutura da Terra, né? E de repente o cara era tipo assim, meu, a única coisa que você queria é que o cara não defendesse aquele modelo, porque tipo assim, a pessoa era terrível. Então, quer dizer, tem gente infiltrada para tudo quanto é lado nesse mundo. Parece que o diabo ele é bem inteligente. Mas, obviamente, eu não tenho certeza sobre isso quando a pessoa se diz pastora, crente tudo mais. O que você acha? Quer dizer, eu particularmente, tá? Eu não acho isso por causa dessa questão religiosa, mas para mim, a minha experiência é quando a pessoa já começa a dizer que é crente ou isso ou aquilo, quer dizer assim, esqueça de me avaliar porque eu já sou uma pessoa de Deus. Aí eu penso assim, aí não posso avaliar porque já é uma pessoa de Deus, não posso avaliar. Uhum. Tá, já fico um pé atrás. Mas, não sei, eu sinceramente não sei o que a Damares fez de bom e de ruim. Se você souber, põe aí, certo?
a gente tem que pensar sempre, se a pessoa for decidir votar, votar uma pessoa que fez coisas boas, certo? Ou que pelo menos abriu discussões boas, ou que pelo menos defendeu pontos de vistas bons. Por exemplo, uma pessoa que eu sempre vejo, que eu vejo que é muito inteligente, é o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, né? Que é o descendente da família real brasileira. O cara parece inteligente, parece uma pessoa, tipo assim, ele percebe as nuances, sabe? O que é importante, o que não é importante. Mas no caso da Damares, nossa, todas as vezes que ela fala alguma coisa, eu não entendo porque não rende nada. Ela vai lá e fala o seguinte: na ilha de Marajó tá acontecendo tal coisa. E as descrições dela são assim, coisas que você não consegue nem pensar em filme de terror. Mas aí, e aí? Recebeu isso, falou esse tipo de coisa, e aí? O que rendeu? Quem foi preso? Né? Quer dizer, não aconteceu nada, basicamente. É até esquisito, né? A pessoa tá no governo lá, fica falando que estava acontecendo tais coisas, mas de repente ninguém sabe o que aconteceu, não acontece mais nada, né? Sei lá, às vezes eu acho que assim, as pessoas devem tomar bastante cuidado com o negócio de política, porque político, acho que por definição é meio hipócrita, né? Não estou falando da Damares, eu não sei, eu não conheço a Damares, né? Mas achei interessante esse levantamento aí do Ricardo Feltrin, porque talvez explique algumas coisas. Mas é isso, queria saber a opinião de você. Coloca abaixo aí. As pessoas estão acreditando cegamente nas pessoas quando elas dizem que elas são crente, acreditam por causa de religião, religioso acredita em religioso. O que você acha? Como é que tá as coisas? Hã? É difícil, pessoal, é difícil. Às vezes as pessoas me questionam assim, Afonso, se a gente não vota numa pessoa, aí vai entrar outro pior. É verdade, muitas vezes eu penso isso. Só que eu, por definição ainda, posso voltar atrás com relação a isso, tá? É uma coisa que, tipo, eu sou flexível para mudar. Mas a minha definição é o seguinte, eu como empresário, se me parece dois funcionários ruins, um é muito ruim e outro é péssimo, eu olho assim e falo assim, vou ter que escolher o menos pior, desculpa, eu prefiro não contratar. Meu ponto de vista. É porque eu penso que se você contratar o menos pior, a sua empresa vai pro buraco. Então eu penso que o povo deveria exigir pessoas melhores para poder votar. Quer dizer, então, no meu ponto de vista, se todo mundo fosse lá e falasse o seguinte, ó, os dois são péssimos, todo mundo anulasse ou qualquer voto, e aí tivesse que ter uma nova eleição, maravilha. Infelizmente isso não acontece, né? Por outro lado, eu não sei se vale muito a pena. É uma briga, às vezes, que a gente tem, né? Às vezes eu penso que, sabe, tem a esquerda contra a direita na hora de votar. Às vezes eu penso que é que nem lá os corintianos brigando com São Paulino e palmeirense na escola. Os caras viram para você e falam, você vota, você é de qual lado? Eu torço para portuguesa. Então, beleza, né? Embora nos dias de hoje parece que falar contra político virou uma heresia. Então, eu não tenho certeza. Sinceramente, não vou opinar sobre essas coisas de política, especificamente sobre não votar ou votar. Isso cada um usa a sua consciência, entendeu? Às vezes parece interessante votar para tentar mudar alguma coisa, né? Mas eu tenho pouca esperança já. Particularmente, eu tenho pouca esperança. Os discursos são diferentes, os resultados são iguais. Né? O discurso da esquerda e da direita é diferente, mas o resultado no final é a mesma coisa. Então, paciência. Né? Eu penso que a gente pode melhorar a nossa família, isso a gente consegue cuidar. A maioria das pessoas pensa que vai mudar o Brasil, mas não consegue nem cuidar da própria família. Isso que é triste. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham? Deixa o ponto de vista de vocês abaixo aí. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.